Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ignore o barulho, que esse barulho é da minha panela que tá aqui no fogo. E eu vim aqui neste dia para conversar um pouco com vocês, falar um pouco da minha vida também, enfim. Agora de manhã eu me lembrei de algo que aconteceu na minha vida e aí eu quero compartilhar com vocês. Há muito tempo, né, que eu sou cristã, que eu sou evangélica, né, que cristãos são todos que creem em Cristo, então, para ser mais exata, eu sou cristã e evangélica, e isso que aconteceu na minha vida foi há muito tempo atrás, faz vários anos. Eu congrego, né, na, na minha igreja faz 15 anos, mais precisamente, faz 15 anos, e daí, bem no início, né, ali da minha vida cristã, acho que, não, bem no início, né, acho que uns 5 anos depois, eu não sei exatamente o ano, mas ocorreu algo assim comigo, né, que, que eu resolvi assim partilhar com vocês. Não sei se isso acontece com muita gente, né? Mas comigo aconteceu. Assim, eu sou muito tendenciosa a ter umas verruguinhas. Não sei se dá pra vocês perceberem. Não, que eu tenho bastante aqui no rosto. Parecem sinaizinhos, mas não são. Esse sinalzinho aqui eu tenho quando eu era criancinha. Aí com o tempo ele foi crescendo. Acho que eu pretendo arrancar futuramente. Se ele me incomodar, eu acho que eu vou tirar. Aí eu tenho bastante sinalzinhos, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu tenho bastante. Tem uma aqui também no pescoço, mas isso aqui não é de carne não, gente. São sinalzinhos simples. Enfim, mas eu tenho bastante. E surgiu na minha mão umas verrugas que não eram simples como essas, não. Elas eram pretas, bem ásperas. E quando eu, juntava a mão assim por um período, né? Isso acontece muito na igreja, né? Quando a gente vai e tem um período de oração e a gente às vezes dá a mão, né? Segura na mão do irmão. E você tem que fechar a mão ali, né? Então isso pra mim já era um desconforto, porque como o sangue ficava junto, aí as verrugas começavam a doer. Então daí eu esperava que elas fossem desaparecer com o tempo, só que pelo contrário, começou a aparecer mais. No mínimo, em cada dedo eu tinha pelo menos duas. Aí começou a vir para a espalmada da minha mão. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Fui no médico. Aí o médico passou lá um remedinho. E daí eu, plim, né? Colocava o remedinho em cima da verruga, só que não caía. O remedinho, ele era tão ácido que ele corroía ao redor. A pele ao redor da verruga, ela caía todinha. Mas a verruga não caía. Aí eu, oxi, meu Deus, o que é isso? Aí na época eu contei pra minha irmã, né? A gente congregava junto. Aí ela fez, Anish, se eu fosse você, eu já teria feito uma campanha de 7 dias apresentada ao Senhor e eu já tinha sido curada. Aí eu disse, gente, pois eu vou fazer. Aí eu pensei comigo, né, no meu coração, vou fazer. Aí nesse dia eu tinha ido pro culto, né? Que na época não era o pastor atual. Hoje é um pastor, mas na época era pastora Jovelina. Hoje é o pastor Elinaldo. Como eu não disse, né, eu sou da Casa da Bênção, né? Sou ITEG, que antes era ITEG, né? Mas mudou a nomenclatura, agora é ICB, Igreja Casa da Bênção. E na época era a pastora Jovelina, hoje é o pastor Elinaldo, e a pastora ela costumava fazer umas campanhas. E nessa época fez a campanha do vinho novo, né? Baseado, se não estou enganada, viu, gente? Baseado, acho que naquela passagem, né? Que Mateus, eu acho,
Mas enfim, era uma campanha do Vinho Novo, que era baseado nos versículos acerca de vinho. Então ela sempre pautava, né, cada culto, né, em algo relacionado ao vinho, né, porque o vinho traz aquela questão da cura, do renovo, né, de coisas novas, enfim. Daí, no dia que eu fui para a congregação, a pastora ela anunciou: minha gente, a semana que vem a gente vai começar a campanha do Vinho Novo. Você quer receber uma cura? Coloque aí no seu coração e a gente vai iniciar essa campanha. Aí eu me alegrei, eu disse, glória a Deus. Então era essa campanha, né, que eu estava precisando naquele momento. Aí pronto, aí eu fiz, pronto, eu vou fazer essa campanha. Aí pronto, eu coloquei no meu coração, eu esperei, aí pronto, quando começou a campanha, aí eu tomava o vinho, né, na fé, porque assim, a gente sabe que essas campanhas, elas em si mesmas não querem dizer grandes coisas, né? O que importa é a nossa aliança, é o nosso propósito com Deus, né? Não é só um ritual, não é um ritual, é um propósito que a gente coloca naquilo ali. Se a gente for analisar nas escrituras, tem muitas situações ali que tem um propósito, né? Que é como se fosse uma campanha ali, né? Que os servos do Senhor fazem. E assim, foi exatamente assim que a gente fez. A gente colocou ali propósito, né? Não posso falar dos outros, mas eu falo de mim, que foi muito importante na minha vida. Então, assim, pronto, a gente começou a campanha. Começou a campanha e cada culto que eu ia, assim, eu tomava um pouquinho. E o copinho, né? Que ela sempre dava um copinho, aqueles copinhos descartáveis, de cafezinho. Pronto, aquele copinho, aí a gente tomava. Eu sempre deixava um pouquinho no fundo. Aí eu amassava o copo e molhava a minha mão inteira com o vinho, né? Então, assim, e isso foi se seguindo. Então, assim, ao longo desse período, eu fui percebendo que foi caindo, uma a uma, caindo. E eu me alegrando, né? Glória a Deus, me alegrando, me alegrando. Até que acabou a campanha, mas tinha restado apenas uma, nesse dedão aqui. Aí eu pensei, meu Deus, acabou a campanha, essa verga não caiu. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Mas eu acreditava, né? Pensando, o Senhor começou a obra, eu creio que o Senhor vai concluir, em nome de Jesus. O que aconteceu? Teve uma noite que nessa época eu estudava ainda. Eu estudava ainda, não sei se foi em 2008, mas eu ainda estudava na escolinha, na escola, no ensino fundamental. Eu ainda não era ensino médio, era ensino fundamental. Pra vocês verem quanto tempo faz, né? Hoje eu tenho 33, eu concluí o ensino médio em 2011. Então, assim, eu ainda era do ensino fundamental. Aí, pronto, eu lembro que eu tinha sonhado, né? Eu tinha sonhado que eu tava na escola, ia no banheiro e lavava as mãos. E quando eu lavava as mãos e olhava para as minhas mãos, elas estavam limpas e vermelhinhas. Estavam limpas e vermelhinhas. Tipo assim, ó. Só que no sonho a minha mão tava tão limpa, que ela tava avermelhada. Eu olhava assim e eu vi minha mão limpíssima. Aí quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, que lindo. E minha mão ainda não tava perfeita, né? Eu ainda tava com verruga aqui nesse dedo. Mas eu acreditei, meu Deus, glória a Deus, vai acontecer. Aí nesse período teve um momento na congregação que sempre contém uma festividade importante, geralmente quando é aniversário da igreja, ou aniversário de algum departamento, geralmente quando na congregação Casa da Bênção, na época da pastora, quando era festividade de aniversário da igreja, os jovens, né, o grupo jovem também fazia junto. O que aconteceu? A pastora convocou, né, algumas pessoas. Olha, quem tiver disposição, quem tiver tempo, venham para a congregação ajudar as irmãs a fazerem a limpeza da igreja. Aí eu fui e ajudei lá as irmãs.
Aí teve um momento que a irmã fez, Anis, vai ali no altar limpar as cadeiras do altar. Eu sempre tive muito temor, né, de subir no altar. Porque no meu coração eu sempre, e é o temor que todo mundo tem que ter, né? Eu sempre tive em mente de que assim, o altar é um lugar santo. Então é um lugar que você tem que ir com temor. É um lugar que você tem que estar com uma vida organizada diante de Deus, né? Pecado todos nós temos, pecados todos nós, infelizmente, né? A gente, às vezes, até inconscientemente, a gente acaba errando, mas com temor, ou seja, você errou, mas você pede perdão a Deus, você é consciente ali das suas coisas, mas é aquela coisa, quando você teme a Deus, tem coisas que você não pratica, porque você sabe que vai desagradar a Deus. Então, assim, o altar é um lugar de temor, é um lugar que você sabe que é um lugar santo, é do altar que vem a palavra, é do altar que vem o louvor, é no altar que é ministrado as bênçãos para a sua vida. Então, quando você sobe no altar, você tem que ter temor de Deus. Aí, tipo, eu subi no altar e, Senhor, tô subindo, viu? Com muito temor, né, na época. E hoje eu também, claro. Mas eu subi já assim. E eu fui lá limpando lá, né, as cadeiras, né, aquelas cadeiras onde geralmente a pastora ficava, e aí subia lá, né, os outros pastores, e enfim. Aí eu fui lá limpando as cadeirinhas, limpando, tentando, ajeitando, não sei o quê. Aí lá mesmo no altar eu olhei pro meu dedo e não tava mais, sabe? Fui fazendo a obra, fui ajudando na congregação, fui servindo no meu ministério, servindo a Deus, que a bênção foi completada. Pode parecer bobagem, né? Não, mas não sei o quê. Acho que eu tô batendo coisa. Não, não doeu, não senti nada. Eu simplesmente olhei pro dedo e ele tava limpo. Assim como o Senhor tem me revelado no sonho, de que minhas mãos estariam limpíssimas. E foi assim que aconteceu. E volta e meia, quando eu lavo as mãos, eu faço alguma tarefa, eu sei que quando eu olho para as minhas mãos e vejo as minhas mãos limpas, eu me lembro. Isso eu sei o quanto foi difícil para mim, esse período em que minhas mãos estavam com verruga. Não eram verrugas simples não, né? Como eu disse logo no início do vídeo, eram verrugas que doíam quando eu fechava as mãos. Eram verrugas pretas, ásperas. Eu tinha vergonha de quando, no culto, né? Tinha os hinos, né? Louvado seja o Senhor. Que você, né? Fazia assim, o Deus de todo o poder. Então, assim, eu tinha vergonha de fazer esse movimento com as mãos, porque todos os meus dedos tinham pontos pretos. Inclusive aqui nas palmadas da mão estava surgindo também. E era muito desagradável, muito, muito, muito. Eu lembro que teve uma vez que no ensaio, né, que eu fazia parte do grupo, né, de jovens, no ensaio tinha um movimento que você tem que juntar a mão com a mão do outro irmão, né, meu pai era uma menina, né, porque geralmente é menina com menino e menino com menino, e quando se juntava as mãos, ela sentiu a aspereza, ela fez, o que é isso? Aí eu mostrei, aí tipo, eu fiquei com vergonha, né, e tipo, eu acho que não sei se ela ficou também com um certo receio, né, de colocar a mão, né, porque podia ser contagioso. Eu não sabia, né, mas incomodava, então assim, gerava um desconforto. Não era só estético, era questão de saúde, sabe, era algo que mexia muito comigo. E pra glória de Deus, peraí, que eu vou desligar aqui. E pra, só